Olá, tudo bem? Meu nome é Renato Alves e bem-vindo ao meu canal. Hoje, finalmente, chegou o dia de nós vermos esse vídeo dessa viagem maravilhosa que nós fizemos para a Escócia. Mas olha, nem tudo são rosas. Desde o começo teve muito perrengue e vocês vão ver tudo. Uma das coisas que aconteceu com a gente foi que nós fomos para o aeroporto com as malas prontas, toda aquela expectativa, e o nosso voo foi cancelado e nós perdemos todos os passeios do sábado, né? E nós tivemos que entrar num voo no sábado à noite e chegamos lá no domingo. Mas deu tudo certo no final. Uma coisa boa foi que as pessoas diziam: nossa, vocês tiveram muita sorte, porque aqui na Escócia chove todo dia, fica nublado todo dia, e dos 7 dias que nós ficamos lá, 5 dias foram de sol. E nós tivemos somente 1 dia e meio de chuva. Mas no dia que choveu o dia inteiro, da hora que a gente acordou, a hora que a gente foi dormir. Então agora você vai ver o vídeo, ele está dividido pelos lugares que nós fomos. Nós vimos algumas coisas a mais, mas para que o vídeo não ficasse muito enorme, grande demais, 1 hora e meia, porque isso aqui não é um filme, né? Nem um episódio da Netflix, é um canal do YouTube de uma pessoa como eu. Então eu vou tentar deixar entre 40 e 50 minutos no máximo, mas espero que você goste. Uma coisa que eu sempre quis para a Escócia, a minha vida inteira eu quis para a Escócia, para a França, tá? Porque eu sou apaixonado por castelos. E a Escócia tem muitos castelos. Infelizmente, eu preciso ir uma nova vez, alugar um carro, ficar 10 dias para visitar pelo menos uns 12 castelos que não deu para ver. Nós vimos uns 3 ou 4 no máximo. Mas os outros são bem fora de mão e bem distantes. Mas deu para a gente ver bastante coisa e nós aprendemos muitas coisas. Foi muito legal. O contato com os guias, com as pessoas dos hotéis, cada monumento que a gente ia, havia explicações, etc. Então, foi muito bom. E eu queria compartilhar com você todas essas coisas que nós aprendemos, porque depois, se você quiser repetir, você pode pegar os nomes dos lugares que nós fomos e fazer a viagem exatamente como a gente fez, tá bom? Então, espero que você goste e vejo vocês na semana que vem. Roda o vídeo aí. A Escócia é um país que faz parte do Reino Unido. Ela possui 5 milhões de habitantes, que é mais ou menos a metade da população de Portugal. Dá para acreditar? A Escócia ela é dividida em basicamente 2 regiões, o Lowlands e o Highlands. Lembra do filme Highlander? Então, Highlander era uma pessoa que tinha vivido por muito tempo no Highlands, que é onde os terrenos são mais altos e onde existem as montanhas também. A maior parte da população, provavelmente 4 milhões e 700 mil pessoas, vivem nas Lowlands. Somente 230 mil pessoas vivem no Highlands, porque os Highlands são muito úmidos, é muito frio e a maior parte do tempo é nublado. Nós estávamos muito curiosos do que nós iríamos encontrar na Escócia. Realmente é um país fascinante e eu sempre tive vontade de visitar, mas eu mal podia esperar para aprender mais desse país rico em cultura. Nós estávamos tão animados no dia da viagem, mas mal sabíamos que nós não estaríamos no Reino Unido no dia seguinte. O nosso voo foi cancelado e nós tivemos que voltar para casa por volta das 10 horas da noite.
depois de ficarmos mais ou menos 5 horas no aeroporto. Então hoje eu devia estar na Escócia, na verdade eu devia estar na Inglaterra, mas acredita, nós fomos para o aeroporto ontem, nós ficamos 5 horas lá dentro para eles chegarem às 8 horas da noite dizer que o nosso voo foi cancelado. Eu fiquei tão decepcionado porque hoje era o dia que a gente ia para o castelo de Downton Abbey, não sei se você assistiu a série, chama Downton Abbey. O nome do castelo é Highclere Castle. E era o dia de hoje a visita nesse castelo, depois indo direto para Edinburgh. Então a gente vai hoje à noite, colocaram a gente num voo hoje à noite e a gente está aqui sem fazer nada, né? O primeiro dia de férias realmente. Então amanhã eu começo a postar, tá bom? Um grande abraço para vocês. Chegou a hora. Férias merecidas. Depois de 1 ano. E aqui vamos nós. Inglaterra e Escócia. O nosso voo saía do Terminal 3, que é um terminal novo no aeroporto de Orlando. Esse terminal ficou a coisa mais linda do mundo. Novinho em folha, com painéis de TVs gigantescos, restaurantes, obras de artes e muito mais. Foi muito bom passar por esse terminal. O avião saiu com um pouco atraso, mas já de manhã nós chegamos em Londres e em Londres nós tínhamos uma conexão que nos levaria a Edimburgo. A gente chegou aqui às 10 da manhã e agora a gente tem um voo para Edinburgh às 2h45 em outro aeroporto. Por causa disso a gente tem que pegar um táxi, porque nós estamos com o tempo apertado. We never been. I just came back from Marrakech last night. A nossa primeira parada foi no nosso hotel. O nome dele era Dalmahoy Hotel and Country Club. Era uma casa construída no ano 1720 que possuía 10 quartos e 5 banheiros. Um tipo de um mini castelo. E durante muito tempo ela foi realmente uma casa de uma família. Mas em 1976 ela se tornou um hotel. Eles construíram mais 10 quartos e hoje esse hotel acomoda muitos e muitos turistas. Embora seja uma casa tão antiga e um pequeno castelo, o interessante é que por ficar apenas 25 minutos do centro de Edimburgo, os valores das diárias era metade do preço de ficar hospedado ali no centro da cidade. Tá chovendo, a gente chegou aqui já quase no começo da noite, então aguarda aí que depois a gente manda as fotos e os vídeos. Tchau, tchau. O Palácio de Holyrood foi a nossa primeira parada na cidade de Edimburgo. Esse castelo, ele é a casa real do rei e da rainha da Inglaterra quando eles vão à Escócia. Tanto que por dentro ele é todo decorado e aberto à visitação sempre que a família real não está em Edimburgo ou na Escócia. Esse palácio, ele sempre foi a casa do rei
e da Rainha da Escócia durante muitos séculos. E foi neste palácio que viveu a Mary Stuart, que ela é conhecida como Rainha dos Escoceses. E foi lá que ela foi presa e foi forçada a abdicar do seu trono. Há uma história muito interessante a respeito da Mary, Rainha dos Escoceses, e eu vou contar para vocês. Essa é uma das histórias mais fascinantes que eu já ouvi. Eu assisti o filme, impressionante. Nós chegamos nesse castelo e assim que nós entramos e que nós estávamos subindo as escadas, eu ficava imaginando que a Mary, Rainha dos Escoceses, passou por aquele lugar, subiu aquelas escadas, colocou as mãos naqueles corrimãos e fiquei pensando, puxa vida, eu estou no mesmo lugar que ela está. Eu até hoje não sei se eu tenho pena da Mary, Rainha dos Escoceses, ou se eu acho que ela teve o que ela mereceu. Eu acho que no final das contas, ela foi mesmo manipulada por todos os homens que estavam ao redor dela. Ela se tornou rainha 6 dias após o seu nascimento, quando o seu pai faleceu. E ela se casou 3 vezes, e a primeira vez que ela se casou, ela tinha 13 anos. E o marido dela, o rei da França, tinha 14 anos. 2 anos depois, o marido dela, esse rapaz de 14 anos, morreu de uma infecção de ouvido. E ela teve que se casar novamente. A segunda vez, ela se casou por amor, mas logo depois ela percebeu que o seu marido era abusivo e violento. E ela tinha um assistente italiano que também era conselheiro dela. O marido dela ficou com muito ciúme deste rapaz e um dia ele subiu por as escadas laterais que davam para o quarto da Mary e entrou com um batalhão de homens e assassinaram esse rapaz dentro do quarto da Mary Stuart, em frente a ela. E nós estávamos exatamente naquele quarto onde ocorreu esse assassinato. E por incrível que pareça, como o piso de madeira original, existe até hoje a mancha do sangue daquele rapaz. Depois disso, misteriosamente, o marido da Mary, Rainha dos Escoceses, foi morto, foi assassinado. E a população se revoltou contra ela depois que ela casou com a pessoa que tinha sido acusada de assassinar o seu marido. Ela foi perseguida pela população, foi presa e foi obrigada a abdicar do trono. Uma vez que ela conseguiu escapar da prisão, ela fugiu para a Inglaterra para procurar proteção com sua prima Elizabeth I. No entanto, Elizabeth deixou-a presa por 18 anos, considerada culpada, julgada, e ela foi decapitada no dia 8 de fevereiro de 1587. Muito triste a história da Mary, Rainha dos Escoceses. Porém, como dizem por aí, quem ri por último ri melhor, não é verdade? O filho da Mary era novo quando ela morreu e a Rainha Elizabeth não tinha nenhum herdeiro. Ele se tornou rei da Inglaterra e da Escócia e hoje toda a linhagem de reis, inclusive a Rainha Elizabeth e o rei Charles, fazem parte da descendência da Mary e não da Elizabeth. Edimburgo é a capital da Escócia e possui uma população de 530 mil habitantes. Edimburgo deve ser uma das cidades mais lindas que eu já visitei em toda a minha vida. É incrível você olhar para alguns prédios e alguns monumentos e pensar que eles são do ano 1300, 1200, 1500 e assim os mais novos de 1700 e 1800. A cidade é belíssima e nós fomos abençoados com lindos dias de sol. Um dos pontos altos da cidade de Edimburgo
é a Victoria Street, que é essa rua que aparece sempre no Instagram, que ela faz uma curva e ela tem esses prédios todos coloridos. Nas ruas de Edimburgo também você pode ver artistas cantando, os próprios escoceses vestidos com roupa típica, tocando os instrumentos típicos. Do Palácio de Holyrood até o Castelo de Edimburgo, que fica no topo de uma montanha, essa rua se chama Royal Mile, que seria 1 milha, ou seja, 1 quilômetro e 600 metros, que é o Royal, que é de onde o rei, a rainha, a realeza passava por essa rua para ir para o Palácio de Holyrood. Como nós vimos agora, o Palácio de Holyrood é uma coisa muito impressionante. E essa Royal Mile é uma rua cheia de comércio, cheia de lojas de cachemir, restaurantes, lojas de antiguidades, lojas de roupa, igrejas, museus. Existem muitas pessoas nas ruas cantando, mostrando as suas artes. E para todo lugar que você olha, a cidade é simplesmente magnífica. As visões e as paisagens, é tudo simplesmente magnífico. O Castelo de Edimburgo é um site histórico da cidade que fica numa montanha chamada Castle Rock, e ele tinha sido a residência real até 1633. Quando nós saímos do castelo de Holyrood e andamos na Royal Mile para o castelo de Edimburgo, é uma ladeira considerável. Então nós paramos várias vezes para tomar um refresco, tomar um sorvete, até que nós chegamos no Castelo de Edimburgo. O Castelo de Edimburgo não tem muita coisa, não é um castelo como os outros, que tem sala de jantar, sala de estar. Ele era mesmo uma fortaleza usado para defesa. Hoje existem poucas salas, a maioria das coisas que você vê dentro do castelo são salas de museu com exposições de peças de antiguidade e de arqueologia. Não é possível tirar fotos ou filmar dentro do Castelo de Edimburgo. A nossa próxima parada foi a Catedral de St. Giles. Ela foi fundada no século XII, ou seja, por volta de 1100, e ela foi projetada no estilo gótico e demorou quase 200 anos para ficar pronta. Os interiores são incríveis, os vitrais são maravilhosos e ela é linda, tanto por dentro como por fora. Na parte da tarde, no primeiro dia mesmo, nós decidimos visitar o Iate Royal Britannia. O Iate Royal Britannia ficou muito famoso depois da série do Netflix The Crown, A Coroa, porque mostrou para nós, que não sabíamos disso, o grande amor que a Rainha Elizabeth tinha por esse navio. Durante os 43 anos que ele ficou navegando para a família real, o Britannia deu a volta ao mundo e passou por mais de 600 portos em 131 países. Hoje ele está aposentado e ele fica na Escócia, em Edimburgo, e ele recebe mais de 300 mil visitantes por ano. Uma das coisas que eu fiquei impressionado quando nós visitamos o Britannia
foi pelo tamanho das camas. A cama da rainha Elizabeth parecia uma cama de uma criança. E a cama do marido dela, do rei, embora ele foi um homem muito alto, era uma cama muito pequena. E em frente ao quarto deles tinha o quarto com a cama onde o príncipe Charles e a princesa Diana dormiram na lua de mel. A cama do quarto é menor do que uma cama full dos Estados Unidos ou uma cama de viúva do Brasil. É inacreditável. Pensar também que às vezes a rainha viajava sozinha nesse navio com uma tripulação de 296 pessoas. Outra coisa também é quando nós vimos a sala de jantar, pensar que tantos reis e rainhas, o próprio presidente Clinton, presidente Bush, jantaram nessa sala de jantar. Também pensar que a princesa Diana, o príncipe William, Prince Harold sentaram nesses sofás, dormiram nessas camas que nós vimos. Foi realmente tudo muito emocionante de se ver. Outro ponto turístico que nós também apreciamos muito foi o Museu Nacional da Escócia. Eu nem imaginava que Edimburgo ou que a Escócia tivesse um museu daquele tamanho. É simplesmente impossível de ver todas as salas no mesmo dia. Por isso, nós visitamos somente aquelas coisas que nós estávamos interessados. Nós olhamos o mapa inicial e vimos que havia uma seção de pinturas da época, com pinturas da Mary, rainha dos escoceses, e também de outras rainhas, quadros que ficavam em castelos. Nós olhamos também a ovelha Dolly, empalhada, que foi a primeira ovelha clonada do mundo. Também visitamos algumas partes de design e decoração. O Museu Nacional da Escócia é um lugar que vale realmente a pena visitar. Saindo dali, nós passamos rapidamente pelo Greyfriars Kirkyard, que é o cemitério onde a escritora do Harry Potter visitava constantemente para pegar os nomes das lápides e usar como personagens dos seus livros do Harry Potter. Dá para imaginar? Existe até algumas lápides com alguns sinais que têm o mesmo nome dos personagens do filme. E um destaque para isso é a estátua do cachorro. Ali perto do cemitério do Greyfriars Kirkyard tem a estátua do Bob, a estátua de um cachorro chamado Bob, um terrier, que era o melhor amigo de um policial de Edimburgo. Esse policial morreu de tuberculose em 1858. A história conta que Bob, o seu cachorro, dormiu em cima do seu túmulo por 14 anos, até que ele mesmo morreu. Hoje, o Bob tem uma estátua na cidade de Edimburgo e todas as pessoas tocam o seu nariz, que ficou brilhante, mas ele é considerado o símbolo de lealdade da Escócia. O Monumento Nacional de Wallace é um monumento construído no ano de 1869 em homenagem ao Sir William Wallace, aquele personagem do filme Coração Valente. É um monumento de 67 metros, com uma escada de 246 degraus que leva até o topo. Durante a subida, você pode passar por 2 observatórios, onde passa-se filmes e se conta a história de Sir Wallace. E também você pode observar a espada que o Sir Wallace usou na batalha contra os ingleses. E se você conseguir chegar ao topo, no final das 246 degraus, a vista dos campos da Escócia é realmente fascinante.
Nossa próxima aventura era um tour de 2 dias pelo Highlands. O Highlands é a parte norte da Escócia, onde estão a maioria das montanhas, dos vales e dos lagos desertos. Como eu disse no início, somente 230 mil pessoas vivem em toda essa parte do Highlands. A grande maioria da população vive no Lowlands. O nosso passeio incluía visita em 10 cidades como Glasgow, Stirling, Callander, Glencoe, Fort William, Glenfinnan, Eliandonan, Fort Augustus, Dunkeld e depois voltaríamos a Edimburgo. Alguns dos destaques dos Highlands foram o Lago Ness, o famoso lago onde se viu o monstro do Lago Ness. Lembra dessa história? Sim, até hoje existe um comércio muito forte no Lago Ness e pessoas andam de barco e tentam achar essa criatura que nunca mais ninguém conseguiu ver. Embora existe pelo menos 200 de pessoas que juram de pés juntos que viram a criatura, que eles chamam carinhosamente como Nessie. Outro ponto alto dos Highlands foi ver o viaduto de Glenfinnan, onde foi gravado uma parte do filme do Harry Potter. Ainda dentro do Highlands, nossa próxima parada seria o castelo de Eliandonan. Eliandonan foi realmente o ápice da nossa viagem. Esse é um dos cartões postais da Escócia. Para quem gosta de assistir filmes da Escócia, já viu esse castelo várias vezes em vários filmes. Especialmente se você assistir Mary, Rainha dos Escoceses, ou Elizabeth I e Elizabeth II, você vai ver esse castelo nos 3 filmes, porque ele é muito famoso. Esse castelo, ele pertencia ao clã Mackenzie. Ele foi construído no século XIII e por muitos séculos ele foi a residência do clã Mackenzie. Em 1719, depois de os Mackenzie terem se envolvidos na Guerra dos Jacobites, na revolta dos Jacobites contra a Inglaterra, os ingleses queimaram o castelo. E somente na década de 30, ou seja, 1930, foi que eles reconstruíram o castelo, tanto o exterior como o interior que estavam em ruínas. Hoje ele pertence a uma família, ele é uma casa particular aberta ao público e também há casamentos várias vezes ao ano ali. Infelizmente, nós não pudemos filmar dentro do castelo. No entanto, eu encontrei fotos na internet para mostrar para vocês o interior do castelo. Várias salas são completamente decoradas, pois uma família vive ali. Inclusive, nós podemos ver os membros das famílias nos portas-retratos e nas fotos nas paredes. É um lugar realmente isolado, frio, chuvoso, mas vale muito a pena visitar. Linlithgow Palace. E olha, eu vou dizer uma coisa, demorou um tempão para aprender a falar essa palavra, Linlithgow. O Linlithgow Palace, ou Palácio Linlithgow, é o palácio onde a Mary, rainha dos escoceses, nasceu. Sim, ela nasceu ali. Ele foi ocupado pela realeza da Escócia até o ano 1603, quando o filho da Mary mudou para a Inglaterra para assumir o trono. Depois disso, ele era pouco usado, mas eles tinham os empregados que moravam. Porém, por algum motivo, ele pegou fogo
no ano de 1746 e ele nunca mais foi reconstruído. Hoje ele está em ruínas e ele é aberto à visitação. Mas é muito interessante de saber que ali nasceu a Mary, rainha dos escoceses, e que muitos reis e rainhas estiveram ali dentro daquelas salas, daqueles corredores, daquelas escadas e daqueles jardins. Realmente valeu muito a pena visitar. Como tudo que é bom sempre tem um fim, a nossa viagem à Escócia também terminou. Nós saímos de Edimburgo no sábado de manhã e pegamos um avião para Londres para encontrar com a minha amiga Juliana. E nós passaríamos o dia em Londres e voltaríamos no dia seguinte, no domingo. Mas antes de voltar, eu queria passar na Devoe Kitchen. Lembra daquele vídeo de 3 semanas atrás, onde eu mostrei uma cozinha britânica? Eu aprendi tudo sobre as cozinhas inglesas assistindo um seriado do Discovery Plus sobre a Devoe. E o nome dessa série se chama For the Love of Kitchens, por amor às cozinhas. E o Devoe é uma empresa que tem 3 fundadores, que a paixão deles é por cozinhas. E eles são a empresa de cozinhas mais famosas da Inglaterra. E eu tive que visitar o showroom deles em Londres. Embora eu já tivesse visto os Inset Flush Cabinets, ou os gabinetes Inset Flush, naquela casa que estava à venda perto da minha, eu quis olhar todos os outros gabinetes e as técnicas de construção e mais outras coisas que eles têm disponíveis no showroom. Também comprei um livro assinado pelos fundadores da Devoe e também trouxe comigo um catálogo das cozinhas para me inspirar nas minhas novas reformas. Eu espero que você tenha gostado do vídeo da nossa viagem para a Escócia. Realmente foi muito emocionante e é uma viagem que eu nunca mais vou me esquecer. Embora eu pretendo voltar, existem muitas coisas ainda na Escócia para se ver. Eu acho que a próxima viagem nós iremos alugar um carro e passaremos uma semana nós mesmos dirigindo e explorando o Highlands e tantos outros castelos na Escócia que ainda precisamos visitar. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir e eu vejo vocês na semana que vem. Tenha um ótimo final de semana. Um grande abraço.